Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é a mesóclise. Vejam nossa portada na tela. Pronomes oblíquos, mesóclise. Levar-me-ia a saudade de volta, se o tempo permitisse. Então, continuamos. Usa-se a mesóclise quando o verbo está no futuro do presente, aqui o exemplo do verbo ir, irei. O futuro do pretérito do verbo ir, iria. E não há palavras atrativas antes do verbo. O que são essas palavras atrativas? São os pronomes relativos, pronomes indefinidos, advérbios e palavra de valor negativo, entre outras. Eu vou dar o exemplo da mesóclise aqui com a frase número 1. O verbo dar, darei, está no futuro do presente. E a frase fica dar-te-ei uma resposta amanhã. E o espanhol fica te daré una respuesta mañana. Então, repetindo o verbo dar, né? Darei, dar-te-ei uma resposta amanhã. Dar-te-ei uma resposta amanhã. Essa é a forma da língua escrita, porque na língua falada nós vamos falar mesmo do espanhol. Te darei uma resposta amanhã. Esse ti é o pronome oblíquo que vai aqui dentro do verbo separado por dois hífen, dois guiãozitos. A frase número 2, enviariam, enviar-me-iam os documentos se tivessem tempo. Em espanhol, me enviariam los documentos se tuvieram tempo. Então, repetindo, enviariam, né? Enviar-me-iam os documentos se tivessem tempo. Enviar-me-iam os documentos se tivessem tempo. E na língua falada, nós falamos me enviariam os documentos se tivessem tempo. A frase número 3, né? O verbo explicar, aqui está a terceira pessoa do plural. A frase número 3, explicarão, né? Explicar-se-ão os motivos da decisão. Em espanhol, se explicaron los motivos de la decisión. Português, repetindo a frase número 3, explicar-se-ão os motivos da decisão. Explicar-se-ão os motivos da decisão. E na língua falada nós falamos se explicarão os motivos da decisão. Então, a frase número 4, o verbo é verá. Então, ver-se-á o resultado com o tempo. Em espanhol, se verá el resultado com el tiempo. Ver-se-á o resultado com o tempo. Então, repetindo, né? Ver-se-á o resultado com o tempo. A frase número 5 é oferecer. Oferecerei, né? Oferecer-te-ei ajuda sempre que precisares. E o espanhol, te oferecerei ajuda sempre que las necessite. Então, repetindo a número 5, oferecer-te-ei ajuda sempre que precisares. Aqui o precisares é tu precisares, e por isso o pronome fica ti, né? Oferecer-te-ei ajuda sempre que precisares. E na língua falada seria
Te oferecerei ajuda sempre que precisares. E a frase número 6 é o verbo levar, né? Levaremos, aí com o pronome fica levar-nos-emos a sério daqui em diante. E o espanhol, nós tomaremos em sério de agora em delante. Então, repetindo, levaremos, né? Levar-nos-emos a sério daqui em diante. Ó, levar-nos-emos a sério daqui em diante. Ó, nova, e para a língua falada, nós levaremos a sério daqui em diante. E a frase número 7, o verbo apresentar. Apresentaria, né? Apresentar-me-ia se fosse chamado. O espanhol me apresentaria se fuera convocado. Chamado, o espanhol usa convocado. Ó. Apresentar-me-ia se fosse chamado. Apresentar-me-ia se fosse chamada. Aqui, novamente, o pronome oblíquo, né, o me dentro da palavra. E na língua falada, falamos me apresentaria se fosse chamado. A frase número 8 é o verbo explicará. Ó, explicar-se-á na reunião de amanhã. Em espanhol seria, né? Se explicará em la reunião de mañana. Então, repetindo a 8. Explicar-se-á na reunião de amanhã. Ó, explicar-se-á na reunião de amanhã. Aqui o pronome novamente, né? O se é o pronome oblíquo. Vamos para número 9, é o verbo negará. Negará está no futuro do presente. Aí fica, negar-se-á a participar do projeto? Em espanhol, se negará a participar del projeto? Ó, então, negar-se-á a participar do projeto. Negar-se-á a participar do projeto. E voltando aqui novamente na língua falada, falamos se negará a participar do projeto. A número 10, o verbo chamarão, novamente, futuro do presente, ó. Chamar-se-ão quando tudo estiver pronto. Em espanhol, me llamarão quando todo esteja listo. Está pronto. Em português, espanhol, este listo. Ó. Chamar-se-ão quando tudo estiver pronto. Então, repetindo a número 10, o verbo chamarão, né? Chamar-se-ão quando tudo estiver pronto. E se eu traduzir para a língua falada, chamamos me chamarão quando tudo estiver pronto. A número 11, o verbo é aproximaria, que é o futuro do pretérito. E eu usando a frase aproximar-se-ia mais se tivesse confiança. E em espanhol, se acercaria mais se tuviera confiança. Ó, então, repetindo a 11, aproximar-se-ia mais se tivesse confiança. Ó, aproximar-se-ia mais se tivesse confiança. Ó, anota ali para escrever, para aprender, fica anotando. Repetindo é uma forma de aprender. Ó, e na língua falada, nós falamos se aproximaria mais se tivesse confiança. Aí o pronome vai antes da frase na língua falada. A frase número 12 é o verbo revelar. Ó, revelaremos, revelaremos a verdade no momento certo. Em espanhol é le revelaremos la verdade em el momento adequado. Ó, revelaremos a verdade no momento certo. Então, repetindo a 12,
lá lhemos a verdade no momento certo. Observa que o pronome é lhe, é para eu revelarei para alguém, é objeto indireto, que o espanhol é lê. Ó, a frase número 12, ó, informarei. E o exemplo, ó, informar-lhe-ei sobre qualquer mudança. Em espanhol, le informarei sobre qualquer câmbio. E repetindo a 13, informar-lhe-ei sobre qualquer mudança. E a última vez, informar-lhe-ei sobre qualquer mudança. Novamente, o lhe aqui é objeto indireto, que o espanhol é lê. A número 14 é o verbo responderia, é o futuro do pretérito. Ó. Responder-lhe-ia se tivesse tempo. Em espanhol, responderia se tuviera tempo. Responder-lhe-ia se tivesse tempo. Responder-lhe-ia se tivesse tempo. Ó, e na língua falada, a mesma coisa. Lhe responderia se tivesse tempo. Segue a mesma coisa. Sempre o pronome na língua falada vai para a frente da frase. Assim nós falamos na língua falada. E novamente, objeto indireto, dizer eu responderia a alguém. Sempre que eu digo alguém, se refere à pessoa. Ó, agora, o outro exemplo aqui, ó, o verbo convidar, né? Convidaria, ó, fica convidá-la-ia para o jantar. Em espanhol, la invitaria a la cena. E repetindo então, a 15, convidá-la-ia para o jantar. Ó, convidá-la-ia para o jantar. Observa aqui que o pronome lo ou lá, aí vai perder a R aqui do verbo, ó, convidar-la-ia, como seguia sempre com a R, aqui perde a R quando o pronome é lo ou lá. E a última, para não esquecer, a número 16, ó, avisar-lo-iam caso acontecesse, o verbo avisariam, né? E o espanhol fica lo avisaria se passara algo, ó. Avisar-lo-iam caso algo acontecesse, ó. Avisar-lo-iam caso acontecesse. E na língua falada, lo avisariam caso algo acontecesse, né? Caso algo acontecer. Muito obrigada pela aula de hoje.